Show de bola. A partir de agora a gente está gravando, certo? Vou aproveitar aqui para, mais uma vez, desejar boa noite a quem já estava aqui, boa noite para a Bia, que chegou agora. E boa noite para a nossa convidada de hoje, nossa querida Wilna, da Grow Up Desenvolvimento Humano, que é quem salva a gente aí nessa questão toda de RH, de contratação, de manutenção também, né, Wilna? Me corrija aí se eu estiver errado, mas que ser humano não é carro, não, mas precisa estar sempre em manutenção, digamos assim, né? Com certeza. Para falar de um tema, sem nem dizer o tanto de importante que é, né? Porque todo livro que eu vejo hoje em dia, todo artigo, toda reportagem, do pequeno ao grande, todo mundo ou reclama da dificuldade que é achar a pessoa, ou diz que o que fez ele chegar lá no sucesso dele, o que ajuda isso aqui são as pessoas, ou os dois, né? É Então, verdade. assim, é um tema importantíssimo que a Wilna já domina aí há alguns anos, inclusive dá aula disso, né, Wilna? Literalmente. Vou deixar até para se apresentar melhor aí depois. E que hoje ela vem ajudar a gente aqui a discutir um pouco sobre isso, a aprender, trocar uma ideia. E a partir desse momento eu deixo contigo. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite de compartilhar, para compartilhar um pouco esse momento. E é verdade, é uma das coisas que mais eu escuto. O que é muito louco é que é reclamação de um lado, né? Reclamação do lado dos empresários, dos gestores, dos contratantes, e reclamação do outro lado também, reclamação dos profissionais, né? Que estão ali no mercado em busca, e eu fico no meio. Como a gente trabalha prestando serviço de recrutamento e seleção, a gente acaba também sofrendo os impactos de todas essas dificuldades. Então, de fato, é muito importante para a gente que a gente possa trazer um pouco para a reflexão esse tema. Eu vou me apresentar. Meu nome é Wilna, eu tenho uma carreira desenvolvida na área de RH já há mais ou menos 16 anos. Nessa trajetória, eu passei por algumas empresas de grande porte, segmentos diversos, né? A minha carreira ela foi uma carreira, a minha construção de carreira ela foi um pouco diferente do que a gente tem como padrão, como ideal, né? Porque eu saí de eu estagiei durante 5 meses e assumi uma supervisão de RH regional num grande grupo, né? Num grupo nacional. Então, assim, foi a minha primeira vivência profissional na área. Eu tive que aprender fazendo, né? Botar o combustível no avião enquanto ele estava voando. E foi assim que eu entrei na área e entrei de cabeça, né? E comecei a trabalhar não só com recrutamento, Lucas, foi um pulo, foi uma loucura, mas eu vou até fazer um parênteses, né? O Lucas botou aqui a respeito do salto. Na verdade, eu já não era mais criança, eu tenho 45 anos, tá, gente? E aí, aos 45 anos, eu estava aliás, aos 20 e poucos anos, estava perto de fazer 30 já, eu tinha um primo que dizia muito assim para mim: prima, a gente precisa ser gente antes dos 30, porque se até 30 a gente não for ninguém na vida, a gente está ferrado, a gente não vai ser mais. E eu já estava com 25 para 26 anos, 27 anos, por aí, e aí eu comecei a me preocupar, né? Então, eu comecei a me preocupar porque eu tinha que fazer alguma coisa. Aí, Lucas, assim, eu abri mão de festa, e eu sou festeira. Eu abri mão de festa, eu abri mão de farra, eu abri mão de filme, de cinema, de namoro, abri mão de tudo, porque eu meti na minha cabeça que antes dos 30 eu tinha que ser gente, né? E na minha geração, eu não sei qual é a geração da maioria aqui, o Wesley é a geração Z, né, Wesley? Então, na minha geração, eita, minha câmera, quando a gente mente, a câmera faz isso. E aí, na minha geração, essa era uma máxima muito verdadeira mesmo, né? Que a gente tinha que ser gente. O ser gente era
ter um emprego bacana, ter uma remuneração fixa, garantida e tal. Então, eu dediquei tudo em prol disso e deu certo. Eu consegui, né? Abri mão de muitas coisas, mas consegui. Então, passei pela indústria, como gestora de RH, generalista, passei pela área de tecnologia, passei pelas consultorias, e aí, há mais ou menos 7 anos atrás, eu abro a minha própria consultoria, que é a Grow Up Desenvolvimento Humano, porque eu tinha o desejo, a ansiedade, a inquietação, como uma TDAH assumida, de viver várias histórias, várias culturas, e nada melhor do que trabalhar em consultoria para a gente ter essa possibilidade. Dá para surtar, dá para endoidar, tem dias que a gente quer sair correndo, mas é o que a gente gosta de fazer, é onde a gente se sente bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas antes eu preciso, né, eu gostaria de deixar claro que o objetivo aqui é de fato compartilhar, não é dar aula. Eu, nesse momento, não sou professora. Nesse momento, eu sou uma consultora que passa por uma série de anseios também com relação à contratação, e no meu caso, não a contratação, não só as contratações para mim, mas as contratações para os meus clientes, e que observa todas essas mudanças que a gente tem vivido no mundo do trabalho, e que muitas e muitas vezes tenta mostrar para as empresas, para os empresários, para os gestores, que o mundo mudou. E muito embora isso pareça óbvio, Wilna, tu está falando o óbvio, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o mundo mudou, mas as pessoas ainda, eu percebo, dentro da realidade que eu enxergo, boa parte das empresas, dos empresários, dos gestores, continuam fazendo as mesmas exigências que faziam antes, porém com nomes diferentes, né? Então, as pessoas deram ali uma melhorada nos nomes das coisas, mas continuou tudo igual. E o nosso objetivo é realmente provocar algumas reflexões. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, mas ela é muito mais uma trilha do que um trilho, né? Então, o objetivo dessa apresentação é só ajudar a nos guiar, provocar reflexões, mas não é deixando, né, repetindo, não é uma aula. E eu gostaria de deixar aberto também para quem quiser, das pessoas que estão aqui, quem quiser fazer qualquer comentário, quem quiser complementar, fazer uma pergunta, um questionamento, sinaliza, porque com certeza vai enriquecer, né? O histórico de vocês vai poder enriquecer também esse momento, tá? Deixa eu abrir aqui, só um momentinho. Tenho a impressão, deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a gente está. Eu te Pronto. vejo e vejo tua tela aqui. Ótimo. Quando eu estou fazendo a apresentação, né? Quando eu estou com a apresentação na tela, eu não consigo visualizar vocês. Eu não sei. Tu reclama disso, né? Pois é o problema que nós encontramos hoje com o Meet, embora seja a ferramenta que eu ainda gosto mais. Então, caso alguém queira fazer algum comentário, algum complemento, enfim, contribuir de alguma forma, liga o microfone e fala, tá? Para poder eu ouvir, porque senão eu não vou conseguir entender vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer, assim, rapidinho, eu vou falar da Grow Up, né? A Grow Up é a nossa consultoria. A Grow Up eu atuo com a Grow Up desde 2015, tá? E o meu objetivo era contribuir para o desenvolvimento das organizações por meio de projetos e processos que despertassem e potencializassem as capacidades, estimulando o potencial de cada pessoa das organizações. Porque aquilo que você falou, Lucas, no início aqui da nossa conversa, né, de que
por mais que a tecnologia avance, por mais que existam ferramentas, por mais que exista tudo de mais maravilhoso e moderno, chat GPT e o escambau A4, as pessoas é que fazem a diferença mesmo nas organizações. Então, para operacionalizar toda essa tecnologia, precisa ter cabeça pensante, né? O algoritmo, pelo menos por enquanto, o algoritmo não faz tudo sozinho, né? Ele até tenta, mas ele não faz tudo sozinho. O GPT ainda precisa que você fique guiando ele, pedindo para ele falar sobre alguma coisa, como que ele deve falar, né? Exatamente. Uma coisa que é interessante, né, pegando esse gancho aí do ChatGPT, uma coisa que é muito interessante é que quando começou o burburinho do ChatGPT, eu que sou a pessoa mais curiosa desse mundo, é claro que eu tinha que ir lá ver como era que aquele negócio funcionava, né? E aí eu entrei lá para ver. E eu fiz umas perguntas e as respostas vieram, tipo, nada com nada. E aí eu comecei a entender, eu comecei a refletir sobre isso. Se você não souber fazer a pergunta certa, a resposta também não vem. Então, por melhor que seja a tecnologia, como eu disse, pelo menos por enquanto, se você não souber, se você não tiver as pessoas que façam as perguntas certas, a coisa não vai acontecer. Então, a GrowUp, ela nasce realmente voltada para as empresas, e uma coisa que às vezes o pessoal me procura, eu queria mentoria de carreira, eu queria coaching de carreira. Eu não atendo pessoa física, porque o meu objetivo é sim trabalhar com as pessoas, o nosso objetivo aqui é sim trabalhar com as pessoas, mas focado no resultado organizacional, no desempenho organizacional, tá? E aí, o que a gente tem hoje, né? A gente trabalha com recrutamento e seleção, onde a gente alia a atuação essencialmente humana aos benefícios da tecnologia. Então, hoje a gente trabalha com uma plataforma que utiliza de alguns recursos de inteligência artificial para nos ajudar, aplicação de testes, enfim, assessments, tudo através dessa plataforma, para que a gente possa aumentar a probabilidade de processos mais assertivos, né, de contratações mais assertivas. A gente também trabalha com capacitação e desenvolvimento, então, desenvolvimento de soft skills de profissionais aí dentro das organizações, seja em liderança, relacionamento, enfim, tudo que é soft skill. E a gente também trabalha com consultoria em gestão de pessoas, né? A gente desenvolve ali alguns projetos de consultoria nas áreas de cargos e salários, gestão de clima, mapeamento e reestruturação da área de RH de algumas empresas. E aí todos os trabalhos da gente, eles são feitos especificamente para atender a demanda de cada cliente. Hoje até teve uma pessoa que entrou em contato comigo e ela não queria dizer o nome da empresa, ela não queria dizer o segmento da empresa, ela queria que eu mandasse uma proposta de recrutamento e seleção para ela. Eu digo, não tenho como mandar, porque a gente trabalha em cima da necessidade do negócio. E, então, a proposta também precisa ser compatível com essa necessidade, né? Com esse trabalho. Então, a gente trabalha de maneira realmente customizada para a necessidade de cada cliente. Mas, como eu não estou aqui para me vender, né? E nem para vender a GrowUp, o objetivo dessa conversa, quando o Lucas entrou em contato comigo, disse, Wilna, eu queria ver se você poderia conversar com o pessoal, falar um pouco sobre, enfim, seleção, esses desafios que a gente está tendo aí. Ele trouxe esse tema, né? Contratação, expectativa e realidade. E aí, gente, me ocorreram tantas coisas, assim, para trazer para vocês, me ocorreram muitos dos eventos que eu vivencio no dia a dia e que eu venho vivenciando desde que comecei a trabalhar com RH. Me ocorreram muito dos meus próprios paradigmas, das coisas que eu também, às vezes, limitava na hora de fazer seleção. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um apanhado, né, de leituras e percepções que eu tenho tido ao longo da trajetória dos últimos, e também dos últimos acontecimentos aí no mundo do trabalho. Nós temos aí 3, 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo nas empresas, né?
Nós temos diversos movimentos, como o movimento da demissão silenciosa, como, né, se vocês não ouviram falar, busquem, porque é um movimento importante que a gente, e que quer dizer alguma coisa, que é um sinal. O movimento da demissão silenciosa foi algo que eu escutei muita gente, mas isso é mimimi e tal. Não interessa, a gente tem duas opções quando a gente se depara com o contexto que a gente está vivendo hoje. Nós temos uma opção que é ficar reclamando, porque é mimimi, porque essa geração não quer mais nada, porque se fosse a minha geração era de outro jeito, porque não sei o quê, porque eu não sei mais. A gente tem essa opção. Na minha opinião, esse modelo não vai levar a gente a alcançar muitos resultados, né? E a gente tem uma outra opção de caminho dentro desse contexto, que é o de parar e dizer assim, certo, ok, a geração é outra, os valores são outros, e eu continuo querendo alcançar meus resultados. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender para alcançar meus resultados, os resultados que eu quero, né? E aí é um pouco nisso que a gente, é um pouco isso que eu gostaria de trazer. A gente até ontem no grupo conversou um pouquinho sobre isso, mas é isso que eu queria trazer. E aí, falando de expectativas, né? Quando a gente entra hoje, conversa, ontem foi algo que foi muito falado, eu fiz uma provocação lá no grupo, e aí foi a primeira coisa que veio, né, que é as nossas expectativas quando a gente vai contratar alguém para a nossa empresa ou para a nossa equipe, elas passam por algumas competências, se é que a gente pode chamar isso de competência, mas é visão de dono, veste a camisa, defensor da empresa. Não, eu quero alguém que se comprometa com a empresa, que vista a camisa da empresa, né? Que tenha visão de dono, que assuma a responsabilidade. E aí, gente, eu fico o tempo todo aqui me questionando, e uma das coisas que eu até levantei ontem no grupo, né? O que é visão de dono? O que é ter essa visão de dono? Visão de dono, para trabalhar na minha empresa, ter visão de dono é ter a minha visão. E aqui na minha empresa, com a minha visão, eu posso falar por mim, eu acho que muitos de vocês devem ter passado por situação semelhante a essa. Mas a minha empresa começou com R$0. R$0. Eu juro para vocês, não tinha, para não dizer que estava zero na minha conta, não estava zero, não, estava menos alguma coisa, estava vermelhinho lá, né, na minha conta. Então, quando eu iniciei a empresa, eu iniciei com 0. E ainda assim eu iniciei. Porque eu tinha visão de dona desse negócio. Porque eu sabia que eu ia iniciar, que ia ser difícil, que eu ia vender meu carro, que eu ia ter que abrir mão de um monte de coisa, que eu ia ter que abrir mão de ir para o salão todo mês, que eu ia ter que abrir mão de uma série de coisas para poder fazer isso, né? Que eu ia ter que trabalhar de madrugada, dia santo, feriado, né? Que eu ia ter que atender o telefone quando o cliente ligasse. Então, assim, eu tinha muita clareza que, por mais que nos primeiros anos, porque a gente sabe que não tem essa história de, vou trabalhar muito aqui durante uns meses, né? Não é. Então, eu tinha muita clareza que nos primeiros anos de trabalho ia ser extremamente desafiador, para que depois eu conseguisse sobreviver, para que depois de algum tempo eu começasse a viver de verdade, né? Desse ganho. Porque o meu propósito com esse negócio, ele era muito maior do que só ganhar dinheiro, do que só faturar. E aí eu pergunto, gente, se eu quero uma pessoa que tenha essa visão, eu vou conseguir? Com a minha visão? Com a minha visão, eu não vou conseguir. Porque, para mim, visão de dono é ficar acordada a noite toda. Mas talvez, para aquela outra pessoa, para a Bia, visão de dono seja, ok, eu vou me comprometer, mas
eu tenho a minha empresa justamente para eu não ter que trabalhar demais. Eu quero poder ir para o médico na hora que eu quiser, eu quero poder, um dia ou outro, ir para a praia no meio da semana. Eu já ouvi pessoas dizendo isso para mim. E tudo bem, cada um tem uma visão, né? Então, visão de dono, vestir a camisa. Outra que eu nem coloquei aqui, mas que eu escutei muito durante uns anos aí de uma pessoa que eu conheço, que tem uma empresa, que essa pessoa dizia muito assim para mim, não, eu quero uma pessoa que queira aprender, que esteja disposta a aprender, porque aqui nós temos muito a ensinar. Empresa não é faculdade. E quando uma pessoa procura um emprego na sua empresa, ela não está querendo aprender, ela quer contribuir. E ela poderá aprender também, né? Mas ela entra para contribuir. Você não contrata ninguém para aprender. Vamos combinar. Ninguém contrata ninguém para aprender, né? Outra expectativa, né? Outras expectativas são, eu quero alguém que seja proativo, que tenha iniciativa, que faz o que tem que ser feito. Proativo para quê? Iniciativa para o quê? Porque quando eu só entendo, não, eu quero alguém que seja proativo, eu posso encontrar o Lucas mega proativo para as coisas que ele acredita. Mas não necessariamente para o que a empresa tem, para o que a empresa precisa. Inclusive, Wilder, eu até te interromper rapidinho. Eu estava numa reunião ontem com o Felipe, que está até no grupo aí também, Sim. É lá da Mental Why, né? Aí ele disse assim, mas fica todo mundo dizendo, eu quero um cara proativo, eu quero um cara proativo. Aí eu fui nessa de contratar o proativo e a gente fica se confiando que a pessoa, porque ela é proativa, ela vai fazer tudo. Aí um belo dia eu chego na loja e o cliente queria pagar no cartão, o cliente simplesmente não estava conseguindo pagar porque estava tudo maquininha de cartão descarregado. Tu já pensou? Por quê? Porque eu confiei que o cara era proativo, não fiz o processo, ninguém verifica nada, porque eu confio que ele é proativo e pronto. Você está chegando no ponto que eu queria, que eu estava me preparando para chegar daqui a pouco, mas é isso mesmo. Às vezes a gente vai, eu quero alguém que seja proativo, que tenha iniciativa. Quando eu só jogo, agora eu vou falar igual os esotéricos, né? Quando eu só jogo para o universo, tá? Quando eu só jogo para o universo, eu quero alguém proativo, eu quero alguém com iniciativa, eu quero alguém que vista a camisa. Quando eu só jogo para o universo, mas eu não coloco isso dentro de um escopo, eu posso estar dando um tiro no pé se eu encontrar. E aí eu vou contar uma historinha de proatividade, que eu acho, e de visão de dono. Tem um cara que eu conheço, esse cara, ele é da minha família, né? Ele é um parente. Não é meu irmão, viu, Lucas? Mas não é meu irmão. Esse cara, ele é um parente meu. E aí, ele sempre conversa comigo. Ele é um cara extremamente, ele é proativo, ele tem iniciativa, ele come a bronca das coisas, ele é o que eu chamo de quebrador de pedra. Ele é um cara de área comercial e assim, ele é um quebrador de pedra, ele tá ali para qualquer negócio. E aí ele estava trabalhando numa determinada empresa, e quando foi essa semana ele me ligou e disse assim, prima, eu queria saber se eu posso te mandar meu currículo para tu dar uma olhada, porque eu saí da empresa. E eu perguntei por que ele tinha saído. Por que você saiu? É um cara que estava tão bem lá e tal, empresa bacana. Não, prima, pelo seguinte, eu estava lá, nos últimos tempos as vendas caíram um bocado aí por conta de umas questões aí mercadológicas, eu não vou falar o segmento da empresa, mas as vendas caíram e a gente vem buscando, eu venho aqui como vendedor buscando muitas formas de conseguir trazer o cliente e tal, e o dono da empresa também passa o tempo todo viajando, tentando fazer novos negócios, e aí aconteceu que chegou um determinado cliente lá, o cliente do interior do estado, para fazer uma compra, e era uma compra de um valor muito alto.
E nesse segmento especificamente, as pessoas têm um hábito de pagar cash, né? Pagar em dinheiro. Aí o cara chegou lá, puxou o saquinho de dinheiro dele, começou a contar tanto, 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 e estava faltando, prima, R$ 250. Eu tentei ligar para o dono da empresa e não consegui falar com ele, porque ele estava viajando. E aí, primo, o negócio é o seguinte, eu não ia, uma venda de não sei quantos R$ 1.000, eu não ia perder, o cara veio lá do interior para cá, eu não ia perder essa venda por causa de R$ 250. Eu olhei para o cara e disse assim, fulano, faça o seguinte, eu lhe dou esses R$ 250 de brinde. O que é esses R$ 250 na frente desse não sei quantos R$ 1.000 aqui que você está me pagando? Não, não se preocupe não, você não vai deixar de levar a sua mercadoria por causa disso, não. Pode levar, tá tudo certo. Foi proatividade, não foi? Foi. Foi visão de dono, não foi? Foi. Ele se colocou como dono do negócio, tomou a iniciativa. E aí, resultado, quando o dono da empresa chegou, que soube da história, né, ele foi demitido. Mas esse dono de empresa, que é alguém que eu também conheço, ele também procura pessoas proativas e com visão de dono. Com iniciativa, que faz o que tem que ser feito, né, para vender, para não perder o cliente. Então, aqui vão as nossas expectativas e o meu objetivo aqui é exatamente fazer essa provocação mesmo, né, para que a gente possa ir refletindo sobre o que a gente está pedindo. Outra expectativa, quando a gente vai procurar, está buscando pessoas para trabalhar com a gente, são pessoas que saibam priorizar o que é importante. Mas o que de fato a gente considera importante, porque observo, e eu me incluo nisso. Quantas e quantas vezes eu trouxe essa questão, temos que priorizar o que é importante, tem que saber priorizar o que é importante, e aí um dia aconteceu uma situação comigo. Eu era gestora de RH numa empresa, nós tínhamos um evento para acontecer, o evento ia ser num sábado, a empresa não funcionava aos sábados, mas esse era um evento promovido, organizado pelo RH, onde era um evento externo, a gente tinha alugado uma sala de cinema para levar 100 e poucos funcionários para essa sala de cinema. E a minha equipe era muito pequena, eu tinha 3 pessoas só na equipe. Então, eu cheguei para uma das meninas, disse, olha, sábado a gente tem o evento, é um evento, né, uma novidade que a gente conseguiu, taranã, taranã, e eu vou precisar muito do apoio de vocês lá, porque são 100 e poucas pessoas, eram colaboradores, mais os filhos. E essa minha colega, né, que trabalhava comigo, virou para mim e disse assim, Wilna, eu não vou ter como ir, porque sábado vai ter um evento na minha família, era uma comemoração, acho que de aniversário de alguém, alguma coisa assim. Ela disse, vai ter um evento na minha família, eu não posso deixar de ir. E, gente, eu fiquei muito chateada. Muito chateada, muito chateada. Naquele momento eu me senti na mão, eu disse, e aqui internamente, eu não verbalizei para ninguém, mas aqui internamente, no fundo do meu coração, eu falei, poxa, ela sabe o quanto isso é importante para os nossos colaboradores e para os filhos deles. Muitos dos nossos funcionários nunca foram no cinema, nunca entraram no cinema. Então, como é importante que esse evento seja bem organizado, que a gente dê conta, que dê tudo certo, ela vai me deixar sozinha com a outra para tomar conta de tudo isso. Então, saber priorizar o que é importante para quem? Por quê? Por que eu tenho que querer que o funcionário priorize o que é importante para a empresa? E por que não mostrar para ele que ele pode priorizar o que é importante para ele? De modo que eu, enquanto empresa, eu, enquanto empresário, apresente para ele os motivos pelos quais a empresa é importante para ele. Né?
Então, a gente tem outras expectativas, né? Quando eu vou lá abrir processos seletivos com os clientes, eu recebo muitos pedidos assim: Will, eu quero alguém que seja sangue no olho, que tenha produtividade, inteligência emocional, visão ampla, capacidade analítica. Eu estou com uma vaga atualmente que o gestor virou para mim e disse assim: Will, é o seguinte, eu quero um cara que seja assim, bem analítico, mas tenha também uma boa capacidade de relacionamento e liderança. É possível encontrar essa pessoa? É. É fácil? Porque geralmente as pessoas que são mais analíticas, muito analíticas, elas são mais introvertidas, naturalmente, mais concentradas, mais focadas. As pessoas que são mais relacionais, com mais habilidades de liderança, com mais comunicação, são pessoas mais para fora, mais extrovertidas. Então, eu preciso entender o que pesa mais nessa balança para poder escolher, para poder definir qual é o perfil que eu estou procurando. As pessoas me pedem muito assim: Will, eu preciso de alguém que tenha energia e vigor. E traduzindo isso, gente, é menos de 45 anos. E eu estou falando bom português aqui para vocês ouvirem. É isso que a gente escuta. E muitas vezes a gente entrevista... Eu entrevistei outro dia um senhor de 55 anos que ele bota o Lucas, o Wesley, o Fleury, tudo no chinelo. Né? Eu não duvido, não, viu? Então, a gente faz muitas exigências, a gente quer a perfeição. A gente quer a perfeição para trabalhar na nossa empresa, para trabalhar na nossa equipe. A nossa expectativa é aquele colaborador que eu possa botar a cabeça no meu travesseiro e não me preocupar com nada, porque ele vai tocar o barco, porque ele vai resolver. E aí, gente, há mais de 1 ou 2 anos de experiência. E aqui eu estou trazendo alguns pontinhos que são relevantes, porque tem um dado que eu vou apresentar para vocês. Will, uma pessoa que fica 1 ano, outro dia uma pessoa foi reprovada. Eu encaminhei um candidato para um processo seletivo e o cliente me retornou dizendo assim: Wilna, o currículo dele é bom, ele trabalhou em boas empresas, mas me preocupou o fato de que ele não passa mais do que 1 ano e meio em cada lugar. Esse rapaz tinha em torno de 28, 29 anos. E aí ele disse: Wilna, ele não passa mais do que 1 ano e meio em cada lugar, e isso para mim é preocupante, porque ele é muito instável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O público mais jovem hoje em dia, e aí pegando um dado que saiu agora, fresquinho, na Você S.A., o público entre 18 e 24 anos tem permanecido uma média de 9 meses em cada emprego. Então, se você está buscando alguém, um profissional mais maduro em termos de vivência, de experiência, né? Will, eu quero um cara que seja mais de experiência, de bagagem, eu quero um cara que seja mais maduro em termos de experiência profissional, que tenha 3, 4, 5 anos de experiência profissional, mas tem que ser um cara também jovem, antenado com as novas tecnologias, moderno. Sinto te informar. Não tá bolinho. Não vai ser fácil a gente encontrar. É impossível? Não é. Mas não é fácil. Então, a gente tem que botar na nossa cabeça, gente, o que é importante a gente entender na hora de contratar. E eu digo que antes mesmo da gente pensar no que a gente está querendo, a gente precisa entender que não existe ninguém perfeito. O profissional perfeito não existe. Eu já disse isso outras vezes e repito: quando eu estou fazendo uma entrevista, minhas entrevistas elas duram em torno de 1 hora.
em geral. Quando eu estou fazendo uma entrevista, que eu encontro o candidato perfeito, assim, eu estou aqui entrevistando e eu digo assim, esse cara é perfeito, eu não estou conseguindo achar as dificuldades dele para a vaga. Gente, a minha entrevista ela se torna uma entrevista de 1h30, de 2 horas, porque eu fico procurando onde é que está o defeito. Se eu não encontrar, eu não recomendo. Porque não existe perfeição. A pessoa perfeita demais, o profissional perfeito demais, dentro de tudo que a gente quer, ele não existe, ele não está lá, não adianta. E como a gente ainda não pode contratar Deus, a gente precisa entender que ele não existe, antes mesmo de definir o que a gente está buscando. Uma vez que a gente entendeu que a pessoa, né, perfeita não existe, a gente vai parar e dizer assim, tá, o que eu sei? Eu sei que existem pessoas que têm características comportamentais mais compatíveis ou menos compatíveis com a atividade e a cultura da minha empresa. E muitas vezes vai ter características positivas que vão se sobrepor às negativas, porque todo mundo vai ter. Hoje em dia, o pessoal faz muita piada em processo seletivo com aquela pergunta que vocês já devem ter ouvido ou já devem ter feito. Se fizeram seleção comigo, não ouviram, porque eu não faço. Mas vocês já devem ter ouvido ou já devem ter feito a seguinte pergunta: quais os seus 3 defeitos? Cite 3 defeitos. Aí o pobre do candidato, do profissional, fica numa sinuca de bico, porque o cara sabe que ele tem, às vezes, dificuldade de se relacionar com determinados tipos de pessoas, mas ele não vai dizer. Porque se ele disser que tem dificuldade de relacionamento, ele não vai ser aprovado na vaga, né? Obrigada, Leonardo. Então, ele vai ser aprovado na vaga. Então, é importante a gente entender que as pessoas têm, sim, características que podem ser melhoradas, e muito mais do que entender que essa pessoa, perceber que essa pessoa talvez tenha dificuldade de relacionamento, é a gente perceber nessa pessoa que ela reconhece isso e procurar entender o que ela está fazendo para trabalhar essa questão. Mas, gente, já que estamos falando de expectativa e realidade, a minha expectativa é sempre essa, de que a gente entenda, de que o empregador perceba que, apesar das dificuldades que a pessoa possa ter, ela reconhece e está trabalhando para melhorar, né? Essa é a minha expectativa. Qual é a realidade que muitas vezes eu encontro? Aqui a gente respeita o ser humano, respeita as fragilidades e as vulnerabilidades. E aí a pessoa diz assim, não, eu faço terapia. Gente, eu estou falando de coisas que eu já ouvi, tá? Não, eu faço terapia. E aí, no final da entrevista, eu recebo o seguinte comentário, mas faz terapia. Será que essa pessoa não tem problemas aí de depressão? Isso vai afetar aqui a produtividade dela? Não sei. Então, a gente trouxe aqui para falar de expectativas e realidade na contratação, e eu sei que, na maioria das vezes, quando a gente imagina isso, a gente imagina uma avaliação para fora, né? Mas a minha proposta é que a gente faça uma avaliação para dentro. O que a gente está exigindo? E como que a gente está exigindo? E, de fato, o que a gente está dizendo que quer é o que a gente quer? De fato, o que a gente tem para oferecer é compatível com o que a gente está pedindo? A contrapartida ela é compatível com a exigência? Você quer alguém com visão de dono? Esse alguém com visão de dono vai ganhar como dono? Você quer alguém que assuma as responsabilidades? Ele vai ganhar para assumir as responsabilidades todas que você quer que ele assuma? A gente contrata e coloca lá no contrato de trabalho, vai trabalhar de 8 da manhã às 18, com 2 horas de almoço. E aí, aquele cara que bate o ponto 18 horas todo dia para ir embora, vira motivo de piada interna.
Não, porque fulano aqui, ó, bateu 18 horas, já está indo embora, não faz nada a mais. Por que que ele tem que fazer a mais? O que você combinou não foi aquela remuneração para que ele trabalhasse naquele horário? Se você está buscando mais, o que é que você está entregando a mais? Eu estou falando não só de salário, estou falando de salário também. Eu estou falando de condição de trabalho, estou falando de estrutura. Eu estou falando de confiança, de segurança que você transmite para aquele profissional. Então, é muito além do dinheiro, gente. Tem muito um conceito que também a gente escuta muito e que tem sido muito, já de uns tempos para cá, muito disseminado, que é o tal do salário emocional, né? E o que é o salário emocional? O salário emocional é a composição de tudo aquilo que não é econômico, que não é monetário, na contrapartida. Oportunidades de aprendizado, ambiente de trabalho, oportunidades de crescimento, benefícios, possibilidades de vivenciar experiências diferentes. Tudo isso é salário emocional. E muitas vezes, o que as empresas fazem? Elas substituem. Elas dizem assim, não, Will, aqui a gente paga só um salário mínimo para um analista. Mas aqui a pessoa vai ter oportunidade de aprendizado, a pessoa vai ter oportunidade de crescimento, ela vai ter um ambiente bom. Mas acontece, gente, que as contas desse indivíduo estão vencendo agora. Acontece que esse indivíduo, ele estudou, ele investiu na capacitação dele, ele investiu no desenvolvimento dele para que ele tivesse condição de saber quais os parafusos certos que tem que ser apertado. Não é não? Então, não dá para a gente pagar dessa forma, não dá para a gente... Aí eu vou muito lá na minha vida de professora, viu, Lucas, que eu às vezes entro na sala de aula, entrava, porque já faz um tempo que eu saí, parei de dar aula, mas eu entrava na sala de aula e aí os alunos, sempre tinha 2, 3 alunos que faltavam, né? Faltavam, já estava reprovado por falta, chegava no último dia de aula, o aluno chegava para mim e dizia assim, professora, tem como a senhora passar um trabalho para recuperar minhas faltas? E aí eu comecei a dizer para eles o seguinte, eu digo, gente, se trabalho recuperasse falta, eu não vinha dar aula e passava um trabalho para vocês. Trabalho não recupera falta. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se eu quero que o meu colaborador trabalhe e eu não quero remunerá-lo, e eu não quero compensá-lo, tomando por base o ambiente, o relacionamento, os benefícios, eu também vou ter que aceitar no dia que ele não entregar o máximo que ele puder entregar, né? E ele diga para mim o seguinte, não, Ira, mas eu gosto de você, eu faço massagem nas suas costas. Percebem? Então, é muito além do dinheiro, mas não, a gente não pode deixar de considerar o dinheiro. Por que nós estamos vivendo essa realidade aqui, gente? Essa matéria saiu agora, quente, foi publicada na Você S.A., na edição online. Eu posso mandar até o print aqui para vocês no grupo. A gente passou pelo movimento da demissão silenciosa, por alguns outros movimentos, e nós estamos vivendo agora o job hopping, que mostra que o tempo médio de permanência dos profissionais diminuiu de 2020 para cá. Então, se a gente está buscando profissionais, aquilo que eu estava falando, se você está buscando profissionais experientes, é importante que você abra espaço para profissionais mais velhos, de idade. Né? Os profissionais, segundo os dados, os profissionais de 25 a 29 anos passam, em média, 14 meses nas empresas. Os profissionais de 30 a 39 anos, eles passam, em média, 19 meses na empresa. Se você busca profissionais que tenham aí uma bagagem
de mais de 2, 3 anos de experiência, esses profissionais estão na faixa etária entre 40 e 49 anos, que é justamente a faixa etária que normalmente o mercado começa a não querer absorver. Então, aqui está uma das grandes dificuldades que a gente vem encontrando no mercado para contratar pessoas. E o problema não está nas pessoas, o problema está no alinhamento entre a minha expectativa. Eu quero um profissional que tenha experiência, mas eu quero um profissional jovem, mas ele tem que ser antenado com a realidade, com a tecnologia, mas ele tem que aprender rápido, mas ele tem que fazer faculdade, mas ele tem que ter mais de 3, 4, 5 anos de experiência na função. Alguém tem que ceder, gente, e o movimento mostra para a gente que quem tem que ceder são as empresas. Nesse momento, eu preciso encontrar onde que eu vou ceder. Ah, não, Wilna, preciso contratar uma pessoa para minha empresa. Tá, essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai... vou usar aqui um outro exemplo de uma situação também que eu vivenciei. Preciso contratar uma pessoa para minha empresa. O que essa pessoa vai fazer? Não, essa pessoa é uma recepcionista, e aí vejam só a descrição, tá? Essa pessoa é uma recepcionista que também acaba vendendo, porque ela recebe as pessoas aqui, apresenta o nosso espaço, e a partir dali surgem, né, as propostas, então ela emite a proposta, aquele negócio todo, beleza, pode, problema nenhum, tudo certo. Qual é o horário de trabalho dessa pessoa? De terça a domingo, de 14 às 22 horas. Beleza. Wilna, tem uma coisa, viu? A gente prefere que seja mulher, porque você sabe, né? Mulher é mais atenciosa, é mais delicada, é mais não sei o quê, conversa melhor, recebe melhor. E, gente, eu não sei de nada disso. Eu conheço homens que são excelentes em recepcionar. Não, mas a gente prefere mulher. Tá certo. E o que mais? Wilna, a gente está pagando uma remuneração de recepcionista, R$ 1.500. Beleza. O que mais? Não, mas não é carteira assinada, é PJ. Mas PJ para R$ 1.500 vai compensar? Não, mas é porque a pessoa vai ter uma comissão, parará, beleza. Não, ainda sabe o que é? Porque de vez em quando, aqui, de vez em quando a gente recebe um gringo. Então, essa pessoa precisa falar inglês. Qual é a frequência que vocês recebem gringo? É uma vez por semana? 2 vezes por semana? Não, a cada 3 meses, 6 meses, aparece um gringo aqui. E você quer contratar uma pessoa que fala inglês por causa de 6 e 6 meses? Você não acha que compensa mais você contratar uma pessoa que seja muito boa na recepção, que tope o PJ com R$ 1.500, o que já é desafiador, e aí você ajudar essa pessoa a custear o inglês, ou você, já que você fala inglês, você, né, fazer esse papel no momento em que for necessário. Não tem que ser ela. Encontrou o profissional? Não, gente. Não contratou ninguém. Está até hoje sem contratar ninguém. Porque, infelizmente, e eu digo isso a uma pessoa que eu conheço, do meu convívio, e o que eu estou dizendo, que eu falei para a pessoa, eu falei, olha, você está querendo demais e oferecendo de menos. E principalmente num contexto onde as pessoas estão mais conscientes, assim como nós, como consumidores, somos mais conscientes dos nossos direitos, do que a gente quer, do que a gente gosta, do que a gente compra, do que a gente não compra, do que a gente se submete, do que não se submete. Os profissionais, enquanto trabalhadores, eles também estão mais conscientes, e graças a Deus que estão mais conscientes do que estão dispostos a aceitar.
Se antes da pandemia nós ainda tínhamos um contexto onde muitas pessoas se submetiam, e eu não acho isso certo, nunca achei, mas se submetiam a qualquer coisa em prol do salário, né? Não, eu preciso receber meu salário, seja quanto for, porque eu preciso pagar minhas contas. Sabe uma coisa que aconteceu com a pandemia, gente? As pessoas descobriram que elas podem fazer artesanato, elas podem fazer alimento, elas podem prestar serviço de mídias digitais. Ai, Wilna, mas não é profissional. Não interessa, mas elas estão se virando, não estão? As pessoas aprenderam que elas não passam fome, graças a Deus. E isso empoderou, graças a Deus, empoderou os profissionais. E não cabe a nós, nesse momento, porque não é interessante a gente querer voltar no tempo, não. O que a gente precisa agora é entender assim, o que eu posso fazer para que um profissional empoderado queira trabalhar na minha empresa? É fácil isso? Não, não é fácil, não. É quebrar cabeça, é bater cabeça e desenvolver estratégias. Outra realidade, aqui é um dado da Harvard Business, que foi publicado numa pesquisa que chama Carreira dos Sonhos. Essa pesquisa ela acontece anualmente, tá? Ela acontece em vários países na América Latina. Esse dado ele é mundial. As pessoas estão ressignificando o trabalho, repensando o espaço que desejam que ele ocupe em suas vidas. Ao fazerem esse movimento, automaticamente repensam a relação com as empresas e o que esperam delas enquanto marca empregadora. E isso, aí a gente está falando de 89% dos trabalhadores do mundo disseram que a sua vida profissional piorou nos últimos anos. Olha só, piorou. E essa piora vem fazendo com que elas comecem a rever o que elas de fato querem. E com essa revisão, nós estamos encontrando esse movimento que as pessoas estão mudando de emprego em um tempo cada vez menor, e são todos os níveis organizacionais. Todos os níveis organizacionais. A realidade, gente, é que para a gente conseguir encontrar as pessoas adequadas e para que a gente consiga ter resultado através e com as pessoas nas nossas organizações, a gente precisa, além de remunerar de forma justa, compreender o que essas pessoas valorizam. E compreendendo o que elas valorizam, entregar. Eu estava assistindo uma aula de neurociências, e aí foi muito interessante o que a professora falou. A professora diz, é uma aula de neuroliderança, eu tô concluindo agora, com fé em Nosso Senhor, vou conseguir, a minha pós-graduação em neurociências, e essa aula era uma aula de neuroliderança, né? Neuroliderança e neurogestão. E aí a professora trouxe uma informação que eu achei interessante, uma experiência que ela disse assim, olha, eu era uma gestora que eu dizia muito o seguinte, que o funcionário era que tinha que se adaptar à empresa, e não a empresa se adaptar ao funcionário. E aí eu marcava as reuniões, reunião para mim, 8 horas da manhã, porque é o melhor horário para mim, é o horário que eu me sinto mais produtiva, então eu chamava minha equipe toda para uma reunião. E tinha uma pessoa do time que só chegava na reunião atrasada, se arrastando, geralmente ficava na reunião de corpo presente apenas, não se manifestava, não dava ideia, não contribuía, também não reclamava, então assim, era aquela pessoa que estava ali só fazendo figuração. E ela disse que começou a se incomodar com isso e chamou a atenção, deu alguns feedbacks chamando a atenção, percebendo que a pessoa não era motivada, que a pessoa não estava engajada, que a pessoa não estava nem aí para nada, que ela fazia reuniões, dava oportunidade das pessoas se manifestarem, e essa pessoa não fazia a menor questão de se manifestar. E aí, um determinado dia, a menina, enfim, acabou abrindo o jogo com ela e disse, olha, fulana, é verdade, você tem razão, mas eu vou te falar, eu não funciono bem de manhã.
você marca as reuniões 8 horas da manhã e, assim, eu venho porque eu preciso vir, é meu emprego, eu tenho que estar aqui, eu tenho que participar, mas tem dias que eu estou aqui caindo de sono, cansada, eu não funciono, eu não consigo ficar ligada direito de manhã. E aí essa minha professora disse que estava, na época, também estudando neuroliderança, e ela resolveu fazer uma experiência. E ela disse assim, olha, se o resultado dela faz parte do resultado da minha equipe, e, portanto, do meu, e, portanto, do resultado da empresa, por que é ela que tem que se adaptar ao meu horário? E aí ela resolveu começar a alternar os horários de reunião. Então, se ela não podia, porque ela, como ela tinha que atender a todo mundo e a ela própria, ela começou a dizer o seguinte, não, pois vamos fazer o seguinte, a gente vai alternar. Um dia a gente vai fazer 8 horas da manhã, no outro dia a gente vai fazer no horário mais tarde, para poder... E, por incrível que pareça, ela disse que a menina começou a render muito nas reuniões. Era quem dava as melhores ideias, era quem contribuía mais com o resultado, né? Então, a gente muitas vezes fica numa briga de posição, do meu lugar, do que eu acho certo, porque o dono da empresa sou eu, porque eu não vou me adequar ao profissional, porque é o profissional que tem que se adequar a mim. E a gente não para pensar que quando a gente entra nessa briga por posição, quem sai perdendo é o negócio. Se a gente puder parar para pensar em estratégias onde a gente consiga atender da melhor forma todas as necessidades, equilibrar esse atendimento de necessidades, a gente tem uma condição melhor de trabalho. Aqui, o pessoal falta muita seleção. Mas, às vezes, o pessoal diz, Wilna, tu é besta. Não, gente, eu não sou besta, não. Eu vou me adequando às necessidades também dos profissionais. O profissional, eu chamo para uma entrevista, 9 horas da manhã, e ele diz para mim, Wilna, eu estou trabalhando. E eu não gostaria de faltar meu trabalho. E aí, um dia desse, teve uma pessoa que virou para mim e disse assim, então é porque ele não está querendo sair. Porque se ele tivesse querendo sair, ele dava um jeito e vinha para a entrevista. Eu disse, você já parou para pensar que ele poderia ser seu funcionário? Como que você ia... O que você ia achar se ele fosse seu funcionário e ele inventasse que estava indo para o médico para ir para a entrevista? Ah, mas aí é falta de ética. Eu digo, então, é falta de ética de cá e é falta de ética de lá. E aí eu fui e disse para a pessoa, não, tudo bem, você pode meio-dia? Posso. Eu botei meu almoço para 11 horas da manhã e atendi meio-dia. Eu já fiz entrevista 9 horas da noite, porque o candidato não podia participar, porque estava trabalhando, porque tinha um outro compromisso. Então, é a gente buscar também se adequar. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo. A gente não tem que se anular, mas a gente não pode querer que o outro se anule. O movimento do mundo é esse, tá? As pessoas hoje, elas estão buscando e elas valorizam e acham importante as experiências que apoiam o crescimento dela e a fazem sentir parte da empresa, entender o todo. Qual é a importância que o auxiliar de serviços gerais tem na sua empresa? Ele sabe qual é a importância que ele tem? Tem um rapaz, eu trabalhei numa empresa e a gente fazia um momento de integração e tinha um rapaz que era o auxiliar de serviços gerais, terceirizado. O nome dele é Edivaldo. Eu nunca me esqueço do Edivaldo. E aí, eu fazendo o processo de integração, levei os novos colaboradores para visitar a empresa e o Edivaldo me questionou por que ele nunca tinha tido o direito de participar daquele momento. E eu me senti desconfortável e prometi que o convidaria da próxima vez, e assim o fiz, convidei. E nós estávamos na integração. O Edivaldo, que era auxiliar de serviços gerais terceirizado, mas eu tinha analistas, assistentes, eu tinha até um gerente na sala. E quando nós passamos lá, missão da empresa, visão da empresa, eu sempre perguntava para as pessoas, tá? E a missão da empresa era um negócio bem grandioso, sabe? Lá, de, tipo, contribuir para o desenvolvimento do país, né? Então, esse era um negócio bem grande. E aí eu perguntei, gente, como é que vocês, da posição de vocês, do cargo de vocês, da função de vocês,
como é que vocês conseguem contribuir para o desenvolvimento do país? Cumprir a missão da empresa, contribuir para a missão da empresa. Aí todo mundo calado. Inclusive o gerente, que tinha uma posição de destaque na empresa. E o Edivaldo lá atrás levantou a mão. O terceirizado, auxiliar de civis gerais. E quando ele levantou a mão, eu confesso que fui preconceituosa e disse, meu Deus do céu, o que será que vem, né? E aí ele virou para mim e disse assim, dona Wilna, a senhora sabe que o que a gente vende, os produtos, os equipamentos que a gente vende aqui são muito caros. E o pessoal que compra, até comprar, passa uma semana todinha, vem, conversa com o vendedor, olha, volta, vai de novo, vem de novo. A senhora acha mesmo que eles iam vir, ficar um tempão aqui, se os banheiros tivessem sujos, se a empresa tivesse um lixo, mal cuidada? Aí eu dizia, não, realmente eles não viriam. Eles, pois é assim que eu contribuo para o desenvolvimento do país. Eu contribuo para o desenvolvimento do país deixando a empresa limpa, para que os empreendedores que compram os nossos equipamentos estejam aqui confortáveis, comprando para crescer o seu negócio e desenvolver o país. E eu fiquei extasiada com a resposta que ele me deu, porque eu entendi, e ali não foi mérito meu, não foi mérito do RH, ali foi mérito da pessoa que fazia a gestão daquela equipe, que mostrava para eles todos os dias a relevância do papel deles, por mais simples que fosse. E mostrando isso, fazia com que eles se sentissem pertencentes, de fato, àquele negócio, mesmo sendo terceirizados, né? As pessoas valorizam, né? E as pessoas acham importante o trabalho e como o trabalho afeta o bem-estar e a qualidade de vida delas. O trabalho que realiza nas atividades, no dia a dia, as atividades e as responsabilidades têm importância. Equipe, gestores, colegas, reputação, propósito, cultura da organização onde trabalham. A segurança financeira está lá embaixo, muito embora tenha, sim, importância. Mas ela está lá embaixo em comparação com os outros. E o que muitos acham que é o grande, uau, diferencial, né? É o formato híbrido ou home office, está mais lá embaixo ainda do que as pessoas valorizam. Então, ao invés de você ficar quebrando sua cabeça, pensando em como fazer o seu funcionário ganhar rios de dinheiro, pense em como fazer as pessoas, como remunerar de forma justa com relação às exigências que você está fazendo e em como você pode promover experiências de crescimento, como você pode valorizar, facilitar o bem-estar e qualidade de vida. E facilitar o bem-estar e qualidade de vida, gente, não é ficar oferecendo massagenzinha, não, tá? Porque tem empresa que paga um grupinho de massagem para ficar ali na empresa uma vez por ano e acha que 5 minutos de massagem, não, a gente aqui valoriza o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários. Que uma vez por ano, no Dia da Mulher, tem o pessoal da massagem que vem aqui fazer 5 minutos de massagem cada um. Isso não é valorizar a qualidade de bem-estar, qualidade de vida e bem-estar. Isso é pão e circo. Valorizar a qualidade de vida e bem-estar é compreender que se você combinou com esse colaborador que o horário de trabalho dele é de segunda a sexta, é você compreender que o sábado e o domingo, de fato, vão ser eventuais. Pode acontecer? Pode, mas vão ser eventuais, né? É você compreender que quando esse colaborador diz para você, olha, eu estou doente, ou eu vou precisar ir ao médico, e aí a gente, de maneira muito sutil, quando alguém chega e diz assim, preciso ir ao médico, a gente diz assim, a gente não, porque eu não digo não, porque eu já ouvi tanto que eu me aborreci. A pessoa vira e diz assim, mas tinha que ser mesmo hoje? E aí a pessoa vira assim e fala, não, mas eu não me opus, eu só perguntei se tinha que ser hoje. Gente, para bom entendedor, o risco é Francisco. As pessoas são perspicazes, né? Elas percebem. Então, pessoal, para a gente finalizar, o que eu deixo de recado para vocês é que
Na verdade, não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo, não existe o jeito certo, o único jeito. Mas existe a nossa capacidade de olhar para dentro da nossa organização e pensar o que eu estou oferecendo, o que eu estou exigindo e o que eu estou oferecendo. Se eu não tenho condições hoje, financeiramente, de arcar com a remuneração de um profissional sênior, eu preciso de um profissional sênior, mas eu não consigo hoje arcar com um profissional sênior, se eu não consigo atender às expectativas e necessidades desse profissional sênior, então eu vou pensar numa estratégia de ter um júnior. E vou pensar em como eu vou capacitar esse júnior para que ele se torne sênior, mesmo sabendo que pode ser que daqui a um ano, quando ele estiver começando a ficar fera, ele vai para outro canto. E tudo bem. Eu tenho um cliente hoje que é muito engraçado, porque a menina, a coordenadora do RH, ela trabalhou comigo na consultoria. E ela trabalhava comigo na consultoria e era, assim, maravilhosa. Eu ensinei muita coisa para ela, muita coisa ela aprendeu aqui também na marra, muita coisa nós aprendemos juntas. E aí ela trabalhava comigo. Na hora que a coisa começou a deslanchar, ela chegou para mim e disse assim: Wilna, o cliente tal abriu uma vaga de RH e eu gostei da vaga. Você se chateia comigo se eu me candidatar? Eu falei, na hora eu vou lhe indicar. Liguei para o cliente e disse, olha, pode contratar de olho fechado. E o cliente, mas não vai ficar chato porque ela está com você. Eu não tem problema não, eu quero que ela cresça. Eu quero que ela voe. Pode levar. Entrevista, se você gostar, pode levar, sem medo de ser feliz. E a menina está lá. E hoje, hoje ela é uma das minhas demandantes de serviços. Ela demanda muito serviço daqui. E a gente tem uma relação muito bacana e eu sou muito feliz e muito orgulhosa. E eu tenho hoje uma outra estagiária que também foi muito difícil de encontrar. Porque eu precisava de um sênior, mas eu não tinha condições naquele momento de contratar um sênior. Então, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou me desdobrar, como diz por aí, né, para poder treinar e torná-la sênior. E ela é estagiária e está aqui comigo, e ela sabe que se surgir uma oportunidade, eu sou a primeira pessoa a incentivá-la, porque vai significar que eu fiz o que eu estava querendo fazer mesmo, que eu consegui torná-la sênior, que eu consegui capacitá-la. E assim a gente vai desenvolvendo um ambiente do jeito que as pessoas valorizam, porque não adianta nada eu ter uma pessoa 10 anos aqui comigo que ela está infeliz, que ela está insatisfeita. Né? Eu prefiro ter uma pessoa por um ano, por 6 meses, por um ano, que deu gás e saia no auge, mas saia dando gás, do que se acabando, morrendo. Porque enquanto ela está morrendo, meu negócio também está. Não é assim? Então é isso. A gente está se estendendo até um pouco mais do horário. Eu espero. Não que vocês tenham aprendido, não que eu tenha ensinado nada para vocês, porque esse não é meu objetivo, mas eu espero que eu tenha promovido, proporcionado algumas reflexões, que eu tenha contribuído para que algumas fichas caiam, né? Ainda que elas não caiam agora, mas para que vocês possam realmente refletir, pensar, olhar para dentro dos negócios de vocês e entender o que vocês de fato precisam. E se vocês estão procurando nas pessoas o que vocês precisam ou o que vocês idealizam, né? Porque são coisas diferentes, tá certo? Obrigada, aqui tem meu e-mail, as redes sociais da Grow Up, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo é a mesma coisa, @growupgp, tá?
E é isso, eu estou à disposição, os meninos também têm meus contatos, qualquer coisa é só falar, dúvidas, questionamentos, reclamações, críticas, a gente aceita também, porque tudo faz a gente melhorar, tá? Obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço, Wilda. Como a gente já vinha falando, né? Chovendo molhado, mas eu acho que sempre é bom estar relembrando. Esse tema, de fato, ele é muito importante. Eu não sei se é porque eu venho da prestação do serviço, e no meu serviço específico de contabilidade, a minha principal ferramenta são as pessoas. Sim. É porque eu não compro um robô que manda a declaração, beleza, existe, sim, alguns robôs que ajudam, mas eu sempre preciso de pessoas conferindo, analisando, de pessoas, E está em alguns extremamente casos, desafiador, fazendo, viu, a tua área? e tá desafiador do cara que está começando hoje até a empresa Big Four de auditoria. É. Meu irmão trabalha nessas empresas, uma dessas, né? Uhum. Ele fez carreira lá. E aí ele diz, todo ano tem processo seletivo para trainee e todo ano, isso eles entrou lá em 2010, eu acho. E todo ano eles Uhum. reclamam de que não tem mão de obra qualificada, nem Não. tecnicamente 100% e nem no que o pessoal chama de soft skills, Mas com expectativas. bem elevadas. E assim, e às vezes tem com expectativas elevadas e que comparado à necessidade de mão de obra da empresa, o número acaba sendo pouco, apesar de que existe sim, Uhum. né? Não é também, tipo, quer dizer que então não existe nenhuma possibilidade de se formar uma pessoa, de contratar aqui do estagiário mesmo para ir crescendo. Claro, a gente acaba tendo que fazer isso. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Só que vai dar mais trabalho durante ali 2, 3 meses e depois a coisa anda. E aí uma coisa, né, Lucas, que assim, às vezes o pessoal questiona muito e eu acabo arrumando alguns desafetos, sabe, na minha área por conta disso. Uma metodologia de gestão, né, que é a tal da gestão por competências, que desde os anos 90 as empresas implantam e desenvolvem lá o modelo de gestão por competências, que é fantástico. Trabalhar por competências é fantástico. O problema é que o que a gente observa muito? Não, aqui a gente tem gestão por competências. Wilna, aí o pessoal, quando vai me pedir proposta, Wilna, você trabalha com entrevista por competências? E aí eu digo, trabalho. No começo, eu só fazia entrevista por competências. E aí, quando eu estou fazendo entrevista por competência, eu estou avaliando a competência. Então, por exemplo, se você está querendo uma pessoa que vai trabalhar no financeiro lá, com contas a pagar, mais importante do que ela já ter trabalhado com contas a pagar na vida dela, é ela ter capacidade analítica, raciocínio lógico, organização, né, facilidade para lidar com números, agilidade de pensamento. Isso são competências, né? E que pesa muito mais do que ela já ter trabalhado com contas a pagar na vida. Ela pode nunca ter trabalhado com contas a pagar, mas tendo todas essas competências, ela tem um potencial de desenvolver bastante e rápido a questão do contas a pagar. E aí, o que acontecia? Quando eu fazia a entrevista toda por competência, desenhava um mapa lindo de competência, entregava para o cliente, aí o cliente dizia assim, não, mas ela nunca trabalhou no contas a pagar, ela só trabalhou no contas a receber. A gente não vai aprovar, não. Então, não é gestão por competência. Wilner, eu quero uma pessoa, para mim, a questão técnica não importa muito, não. A gente escuta muito isso também. Olha, Wilner, para mim, a questão técnica, ela não é nem assim tão significativa, não. Eu quero mesmo uma pessoa que tenha sangue no olho, que tenha vontade de trabalhar e tenha vontade de aprender. É. Aí eu mando uma pessoa sem experiência, mas com muita vontade de trabalhar, de aprender, de se desenvolver. E aí o cara olha para mim e diz assim, mas não tem nem 6 meses de experiência, né? Na área. Ou então, não, já trabalhou na área, mas não foi no mesmo segmento. Se pelo menos ela tivesse trabalhado no mesmo segmento, então eu não quero alguém com vontade de trabalhar e de se desenvolver. O que a gente precisa entender é isso. Antes de
partir para o mercado, porque o que acontece com a maioria de nós, os pequenos empresários e médios empresários, e não vou nem mentir, nas grandes também acontece às vezes, viu? Mas o que acontece? A gente vai tocando o nosso barco até o momento que a água chega no nariz. E aí, quando a água chega no nariz, a gente começa a se sentir sufocado e a gente diz assim, eu preciso de alguém para me desafogar, né? E geralmente eu preciso de alguém para ontem, tem que vir rápido, né? Porque eu não estou dando conta, porque não vai dar, porque eu não vou conseguir, e a gente não para, a gente já está encerrando, Bia, e a gente não para poder avaliar o que de fato a gente está precisando. Quais as atividades que essa pessoa vai fazer, quais as responsabilidades que ela vai ter, por que eu preciso dela? Eu preciso dela para agora, isso é transitório, ou eu estou vendo realmente que existe uma projeção de crescimento para o meu negócio, que eu vou precisar dessa pessoa. Enfim, então, assim, a gente entra nessa discussão aqui, a gente vai até amanhã, viu, Lucas? Eu acho que eu vou combinar contigo e aí a gente aproveita a Motive House, que é a outra casa lá, onde a gente está com a parceria com o Eric, na produtora, né? A gente marcar um podcast só para ficar discutindo isso aí. Eu acho super válido. Viu? Eu acho válido. Para fazer De esse repente, segundo trazer momento aqui só alguns de colegas aí que pergunta e possam tudo. contribuir também, colegas de empresários que possam contribuir, né? Que passem por essas dores também. Porque senão a minha vontade aqui é da gente passar a noite conversando. Eu anotei uma de coisa aqui, para te perguntar. Ó. Muito bem. Mas aí você pode mandar as perguntas, se for o caso, você pode mandar as perguntas, eu posso gravar em vídeo e as respostas. Olha aí, show de bola. Tá? E aí eu mando. Ainda estou gravando aqui, inclusive, ficou até marcada aí a promessa. Pois pronto, tá fechado, tem testemunhas. Hilda, pois por hoje eu não vou mais te aperrear tanto aí, não. Eu sei que tu já passou o dia trabalhando aí também. Mas mais uma vez eu queria te agradecer por hoje, por todas as vezes que a gente te pediu ajuda, orientação, palestra, tudo, você sempre foi muito solícita. Até inclusive em contratações minhas, né? Do nada, viu? Me dá só um norte aqui, o norte foi ela me mandou 15 currículos já para facilitar a minha vida, entendeu? Não, mas a gente está aqui para isso mesmo, para se ajudar, a gente sabe quais são as dores e construção de ecossistema é isso, né? Assim, a gente ir trocando e avaliando possibilidades. Você também me socorre muito, né? Então, a gente está aqui para isso mesmo. Mas, Vila, brigadão, viu? Eu que agradeço. Aí para ti, e a gente vai... Eu vou marcar ainda esse bate-papo aí para ti. Obrigada, Leonardo. Só da conversa mesmo, assim, só para ficar te colocando na parede e tu respondendo as perguntas. Não tenho medo, não. Viu? Um cheiro, viu? Obrigadão. Outro, meu filho, fiquem com Deus. Tchau, Leonardo. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O que é Chongo? O que é Tá gravando, doidão. Eu vou ter que mandar cortar por tua culpa agora. O que é gay? Bamba. Tirei a gravação, mano. Eu tô tentando, mas o bicho não tá vindo.